Eu vou fazer algumas considerações sobre a segunda epístola universal de Pedro. E essa epístola foi escrita por volta de 65, 66 depois de Cristo. E a autoria dela ela é de autoria de Pedro, embora exista alguma contestação, e a contestação é simples, é porque a linguagem utilizada na primeira epístola é de um grego, segundo os conhecedores, de um grego finíssimo, é diferente da segunda epístola. Nós não conseguimos notar a diferença. Eu não noto a diferença. Para mim, eu leio e para mim é a mesma coisa. Mas quem entende de linguagem, e as pessoas que entendem do grego alguns dizem que o grego utilizado na primeira epístola é diferenciado. Existe uma explicação. Silas, o nosso Silvano, ele está ajudando Pedro, e por ele é que Pedro escreve. Então pode ser esse requinte, essa qualidade do grego pode ser devido à presença de Silas, que não aparece na segunda carta. Então seria essa explicação para a diferenciação que se faz da linguagem. Mas comumente ela é aceita, as duas epístolas, como sendo de Pedro, sem problema nenhum. Existe sempre a contradição, alguma coisa, sempre alguém vai levantar alguma coisa, mas é de Pedro. E ele vai se colocar no primeiro capítulo já, ele vai declarar a deidade de Cristo. Se pegar o capítulo 1, versículo 1, ele vai dizer: do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Então ele já declara a deidade de Cristo. É óbvio, de início já, que o apóstolo ele já apresenta a credencial dizendo o nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Então Jesus Cristo ele é Deus. E aí sempre é bom, eu já me confundi, muita vez a gente se confunde, é Deus. Ele é o Jeová do Velho Testamento, agora ele não é o Deus Pai, ele é Deus Filho. Então nós temos um Deus trino que se manifesta em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Agora o Espírito Santo não é o Pai não é o Filho não é o Espírito Santo. Então são três pessoas distintas, mas um único Deus. Então ele já declara, e várias vezes nós vamos escutar a declaração que Jesus Cristo ele é Deus. E aí Pedro, ele já vai dar a saudação tradicional da igreja: graça e paz. Graça e paz, essa é a linguagem, é o mais tradicional de saudação nas cartas escritas no Novo Testamento. Depois no 13 ele vai falar sobre o que Deus nos concedeu concernente à vida e à piedade, e as promessas que são preciosas e grandíssimas, que nos fazem participantes da natureza divina. Então aí são coisas grandiosas realmente. Por quê? Porque quando nós recebemos o nosso amado Senhor Jesus Cristo na nossa vida, nós vamos aos pés de Jesus, nós recebemos a santidade de Cristo. Deus nos olha através da santidade de Cristo. Então nós somos declarados santos. Nós não vamos precisar morrer para ser canonizados, não. Nós somos santos já no presente. Deus nos vê através de Cristo Jesus. E isso é maravilhoso. Quando nós recebemos a santidade, nós recebemos além do perdão dos nossos pecados. E a justificação, nós recebemos a justiça de Cristo imputada para nós. Deus nos declara justos. Mediante a fé, nós recebemos a justiça de Cristo na nossa vida. E nós temos a santificação, a justificação. Nós vamos ter a glorificação quando nós recebemos um corpo glorificado, e nós temos uma vida eterna, e nós vamos ainda reinar, nós vamos ser um reino de sacerdotes para Deus, e nós vamos reinar com Cristo. Então existem coisas tremendas, a nossa vida está escondida em Cristo. Então tem promessas e são preciosas, e são grandíssimas promessas, as coisas que Deus tem reservado para nós.
E nós temos que nos aferrar e conhecer e nos alicerçar cada vez mais nas coisas que Deus tem preparado e reservado para a nossa vida. Também Pedro ele vai comentar já no versículo 13 sobre a sua morte. Ele diz, olha, eu já estou sabendo, brevemente eu vou deixar esse tabernáculo. E Jesus já tem me revelado. Mas ele procura sempre estar exortando e alertando a igreja. Tu vai ver que vai ser uma carta de alerta. E ele vai defender alguns pontos e quem sabe a gente não tem o contexto geral, mas quando ele está defendendo os pontos, quem sabe sejam coisas que possivelmente ele não ia escrever do nada essas coisas. Quando ele está falando sobre o poder e a vinda do Senhor, ele diz que nós não seguimos fábulas astuciosamente compostas, mas nós vimos a sua majestade. Então, quem sabe algumas pessoas dizem, não, isso aí que Pedro está falando, isso é invenção, são fábulas, o que ele está contando e as coisas que falam a respeito de Jesus, coisas assim da história, não é verdadeiro, eles estão inventando história. Mas Pedro vai dar o testemunho que ele viu as coisas, que ele contemplou, ele é testemunho ocular, ele diz assim, nós não estamos inventando, é coisa que eu vi, então não é coisa que eu escutei de outras pessoas, e nós estamos escutando e passando o que nós escutamos, e nós não vimos, e nós não, nós vimos. João ainda diz, nós vimos e tocamos, João ainda vai mais, nós tocamos na palavra da vida, não é só ver e ouvir, nós tocamos, a vida se manifestou. Então, aqui é uma resposta, pode ter certeza que é uma resposta a alguma coisa que estava acontecendo, e também ele vai dar uma resposta sobre as profecias, que a profecia da Escritura, ela foi feita por homens santos que falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então as profecias da Sagrada Escritura são provenientes de Deus. Então havia muito falso profeta falando o que as pessoas queriam ouvir, como hoje, nós vamos dizer no capítulo 2, existe a mesma coisa. Mas a profecia da Escritura não foi por vontade de homem, não é para agradar o homem, não, é homens inspirados por Deus, homens santos que profetizaram. Então, não é para agradar pessoa nenhuma. E aí no capítulo 2 ele vai já sair dizendo que assim como no passado houve falsos profetas, também hoje vão se levantar muitos falsos profetas. Muitos. E são pessoas que não têm temor de Deus, eles querem fazer das pessoas por avareza, eles vão fazer negócio. Então, vários áudios eu tenho colocado. Às vezes a gente vê que o evangelho virou um negócio lucrativo. Muito lucrativo. Agora eu já fiz áudio, não é qualquer um que vai dizer assim, eu vou abrir a igreja e vou ganhar dinheiro. Não, pode ter certeza que não é assim. Isso são pessoas preparadas, pessoas que têm uma capacidade especial para enganar. E é uma coisa diabólica. É um engano total, as pessoas se cegam. E o evangelho, muitas vezes a gente olha o evangelho e vê que virou um negócio, e as pessoas não têm temor de Deus. É uma coisa incrível, não existe um temor, não existe uma reverência, não existe um respeito, e a gente não sabe se as pessoas estão enganando ou estão sendo enganadas, a gente não sabe. Às vezes a gente vê, olha, você vê vendendo pó de ouro que caiu do céu, a água lá do Rio Jordão, a terra não sei do que. Tem umas coisas, e no Brasil aqui também se vende coisa que é incrível. Agora, as pessoas seguem essas pessoas e a gente não entende como. Porque uma coisa que nós temos que entender, a Bíblia diz, é pelo fruto que nós vamos conhecer a árvore, não é pelo poder. Muitas vezes, se tu vai ver, quando Jesus fala ali em Mateus 7, muitos me dirão naquele dia, Senhor, nós não profetizamos, nós não expulsamos demônio, não fizemos milagre no teu nome. Jesus disse, eu nunca te conheci. Então não é eu te conheci um dia, depois te desconheci, não. Jesus disse, eu nunca
Nunca vos conheci, nunca vocês tiveram parte comigo, nunca, não é? Tiveram parte e depois se desviaram. Muitas vezes a gente pode achar, não, começou bem, não, vocês nunca tiveram nada comigo. E aí, poucos, não são muitos. Alguns não, são muitos, me dirão. Se tu pegar lá Mateus 7, tu vai ver que Jesus diz assim, ó, muitos vão me dizer naquele dia, Senhor, nós não pregamos. Então é isso que eu queria que tu prestasse atenção. Profecia, expulsando demônios, maravilhas, e são muitos que estão fazendo isso. E esses muitos nunca foram conhecidos de Jesus. E é uma coisa que eu acho interessante, Jesus vai dizer aqui abertamente, não é, Jesus não vai chamar ninguém em particular, dizer assim, peraí, tu não é meu conhecido, ó, eu não te conheço, não. Tu também não te conheço, vem cá, de onde tu é, não. Jesus, eu vou falar abertamente, eu vou falar diante de todos, nunca vos conheci. Então, é uma coisa complexa, a gente tem que ter muito temor de Deus. Porque a gente vê as pessoas fazendo as coisas sem reverência, sem temor nenhum de Deus. E aí Pedro vai dizer que a sentença deles não será tardia e a perdição não dormita, quer dizer, estão achando que vão enganar Deus. Eu escutava esses dias sobre algumas filosofias gregas, e aí a Bíblia fala sobre os estoicos e os epicúreos. Então alguns acreditavam na mitologia que Deus era um Deus apático, do grego apatheia. São apáticos, eles não sentem amor, não sentem ódio, não sentem nada, porque eles não têm, eles simplesmente são insensíveis, não têm sensibilidade nenhuma. Aí diziam isso os estoicos. E os epicúreos diziam que os deuses estavam numa paz completa, plena, que eles só se incomodavam quando se envolviam nos negócios dos homens. Então, o que eles fizeram? O mundo é criado, o homem é criado e os deuses sumiram para não se incomodar. E aí deixaram o mundo correr como de qualquer jeito. Então, quem sabe seja essa a filosofia que alguns pensam, não. Deus está deixando correr o barco de qualquer jeito. E aí Deus não está se preocupando. Eu gosto muito de um texto que Salomão escreveu em Eclesiastes 8:11. E eles, vamos pegar aqui, que Salomão diz, ele diz que porque não se executa logo o juízo sobre toda má obra. Por isso o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto para fazer o mal. Então Deus é misericordioso. Pedro vai dizer, olha, Deus não quer que ninguém se perca. Deus é longânimo, está sempre dando uma oportunidade para o homem. Mas o homem, na sua ignorância, ele pensa que não vai acontecer nada. Deus não faz nem bem nem mal, Deus se criou tudo e se isolou, Deus tem outras coisas mais importantes para fazer, deixa que nós aqui nós vamos se virando e nós vamos conduzindo o mundo à nossa forma, nós vamos sair com as nossas. Então não se executa logo o juízo, então o coração do homem está disposto a fazer o mal, é um coração disposto a passar a perna, a dar golpe, a ser usado. As pessoas estão fazendo da fé um negócio, das pessoas é um negócio. E aí Pedro vai dar alguns exemplos, vai dar o exemplo dos anjos que pecaram, que estão no inferno, no mais profundo, lançado no inferno, que é o Tártaro. Do grego, o Tártaro é o mais profundo do inferno. E eles estão entregues em cadeias da escuridão, ficando reservado para o juízo. E aqui eu gosto de colocar, porque existe, não sei, na igreja a gente tem algo da mitologia escondida que ninguém traz à luz, assim, eu não vejo as pessoas trazerem à luz, poucas pessoas trazem. Eu vi um estudo do pastor Stephen Davis, um pastor americano batista, e ele dizia claramente, o diabo não vai ser o carcereiro mor, os demônios não vão ser os agentes penitenciários lá para ficar judiando as almas, atormentando mais uns e outros, como se ele fosse o rei do inferno. Não, e o inferno vai ser lugar de prisão, o lago de fogo, eles vão ser lançados e eles são os prisioneiros número 1, não é que eles vão ser os donos. Aí os demônios ainda vão herdar o inferno para enlouquecer os outros, não, eles vão estar presos.
Mas isso não, eu não vejo ninguém falar. Eu vi o pastor esse que eu gosto de escutar. É um pastor americano, se tu puder escutar, o site, eu acho que é Sabedoria Português. Eu escuto em espanhol, mas é sabedoriaportuguês.org, eu acho que é. Se tu puder pegar Sabedoria para o Coração, é o nome do programa, mas o site eu acho que é Sabedoria Portuguesa, alguma coisa assim. Mas se tu procurar Sabedoria para o Coração, Pastor Stephen Davis, tu vai encontrar. E eu nunca vi ninguém falar isso aí, eu não acredito. Os demônios aqui estão falando que esses anjos que caíram se tornaram demônios, eles estão presos, eles não estão lá enlouquecendo as almas. Mas a gente já viu e eu já escutei pessoas que se disseram que tiveram visão ou foram arrebatadas ao inferno e lá viram e os demônios estavam lá e fazia, acontecia, que parece que os demônios estão com os tridentes atacando as almas. Não é bíblico, isso não é bíblico. E eu não creio nessa forma, porque não é o que a Bíblia ensina. Não é, aqui são demônios que estão presos. Então o primeiro caso que ele diz assim, ele dá o exemplo dos demônios, depois ele vai dar o exemplo do mundo, na época do dilúvio, que todos se perderam e só Noé e a família dele se salvou. E ele vai falar sobre Sodoma e Gomorra também, que se perverteram e foram destruídos. Então são exemplos, mas só que eles não veem. São exemplos que são dados aqui claramente que vai acontecer juízo, que Deus não é brinquedo, que Deus é um Deus vingativo, é um Deus que se vinga, é um Deus que está irado. E um Deus que se ira contra o pecado e contra o ímpio todos os dias. Isso o salmista disse, um Deus que se ira contra o ímpio todos os dias. Agora Deus é misericordioso. Ele não quer que ninguém se perca, ele quer que se arrependam. Mas só que vai chegar o dia da ira e Deus vai enviar o piedoso, vai livrar os que temem o seu nome, mas ele vai reservar os injustos para o dia do juízo e para serem castigados. E nessa sequência ele vai trazer alguns procedimentos dessas pessoas. Então, blasfemam das autoridades superiores, eles blasfemam das dignidades, eles têm olhos cheios de adultério, têm prazer nos deleites cotidianos, deleitam em seus enganos, não cessam de pecar, deixaram o caminho direito e erraram seguindo o caminho de Balaão. E o que foi Balaão? Balaão foi aquele cidadão que ele usava sua capacidade espiritual para o dinheiro, vendia os seus serviços. Então aqui essas pessoas são pessoas cheias de adultério, pessoas que não têm água, são fontes sem águas, falam coisas arrogantes, prometem liberdade, mas eles são servos da corrupção. Então o que a gente vê hoje que se vê um cristianismo à tua forma, que se adapta às pessoas. Então você fala o que as pessoas querem ouvir, não estão nem aí, não há temor de Deus. O apóstolo Paulo falou, se eu for agradar homens, eu não vou ser servo de Cristo. Se eu ainda estivesse agradando homens, quer dizer, teve um tempo que eu agradei, mas agora se eu estiver agradando homens, eu não vou ser servo de Cristo. Então o que você vê hoje é uma mensagem que se adapta às pessoas. Eu falei no outro áudio, tem coisas que eu nunca vi pregar. E as mensagens são sempre mensagens boas, só mensagens boas, só mensagens maravilhosas. É benção, e Deus só quer te abençoar, Não, Deus quer fazer em nós, formar em nós o caráter de Cristo. E isso é custoso, tem sofrimento, tem dor, tem choro, tem lágrima, tem pranto, tem desespero, tem situação de se sentir sozinho, de se sentir abandonado. Então é diferente do evangelho que a gente escuta. O que só você vê é só, Deus só quer bênção, Deus não quer que tu tenha enfermidade, Deus não quer que tu tenha nada, que tudo de bom Deus tem para ti. Só que esse tudo de bom é de uma forma
divina de Deus, é diferente do nosso plano. Então, se tu for ver na primeira carta, eu digo, muito sofrimento, tu te sentir sozinho, abandonado, e tu vê o que o apóstolo Paulo conta da experiência dele, as coisas não são legais como as pessoas dizem. Então, as mensagens que a gente não entende e não compreende, mas que muitas vezes, ao meu ver, não são bíblicas. No capítulo 3, ele vai falar sobre a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. E que tem escarnecedores que sempre estão dizendo, não vai acontecer nada, não vai acontecer nada, não vai acontecer nada. E Pedro diz, olha, para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. E Deus é misericordioso, e tu vai ver no 3:9, Deus é longânimo para conosco, não quer que ninguém se perca, senão que todos venham arrepender-se. Então Deus deseja que todos se salvem, se arrependam, mas agora tem que se arrepender. E na igreja nós temos cheio de gente que nunca se arrependeu. Isso é incrível. É uma coisa incrível. Nós estamos com igrejas cheias hoje, mas eu não sei se as pessoas são salvas. Porque tem pessoas que nunca se arrependeu, que nunca nasceu de novo, que está ali enquanto lhe convém, porque vai receber, então todo mundo gosta. E aí você faz ali aquele negócio, se trata psicologicamente, a pessoa está se sentindo melhor, se sentindo legal, vai ser só a bênção, já sair daqui mais feliz, então estou legal. Mas as pessoas nunca se arrependeram dos seus pecados, nunca se arrependeram das suas rebeldias e continuam sendo rebeldes com Deus, porque não aceitam o que Deus diz. E não mudam. Então aqui Deus quer que todos se arrependam, e se arrepender é mudar a mentalidade, mudar a cabeça. Então o que a gente vê muitas vezes hoje, assim, a gente tem que se examinar, será que eu estou realmente salvo? Eu acredito, e falei no outro áudio, que a gente não perca a salvação, mas o problema é que tem muitos que nunca nasceram de novo, e que nunca foram salvos, que nunca tiveram testemunho do Espírito Santo. Quem dá o testemunho é Deus, diz, o Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então é o Espírito Santo testificando no nosso coração. Não é o que o homem diz, não é o que eu penso, é o que a palavra de Deus diz. Então diz, o Espírito Santo testifica com o meu Espírito que eu sou filho de Deus. E aí Pedro vai começar a contar também como vai acontecer o fim. Vai ter um fim, e o céu e a terra estão tudo entesourado para o fogo. E até o dia do juízo está tudo guardado. Então tudo vai pegar fogo, tudo vai explodir, vai ser uma explosão muito grande. Então no primeira destruição foi um dilúvio, foi com água. Agora Pedro está dizendo que agora no final vai ser feito um novo céu, nova terra, mas o que existe hoje vai ser entesourado para o fogo. Então tudo vai, como foi ser uma grande explosão, vão arder e vão estourar tudo. E eu vi e escutei sobre uma teoria, e foi até, eu acho que o pastor Steven Davis que comentava isso aí, esse pastor americano que eu já fiz comentário dele, que eu gosto muito das mensagens dele. Ele diz que a água é formada por hidrogênio e oxigênio. A H2O é a fórmula da água. E diz que se tirar o oxigênio da água e ficar o hidrogênio, ele é propenso à explosão, ele é combustível puro. Então pode haver uma combustão, então pode haver que o oxigênio venha a faltar e a terra vira uma bola de fogo, pela quantidade de água que existe. Mas como vai ser? Não sei, só que vai ser, porque Deus disse que vai, e aí Deus não mente. Ele vai falar também sobre as pessoas que distorcem a palavra, que torcem, e torcem a escritura toda. Então, a escritura parece que é conforme o que eu penso, o que eu quero, e aí eu vou torcendo e vou dizendo o que eu quero que ela diga, e as pessoas aceitam. Então é fácil a gente ver muita doutrina furada hoje, muita coisa que é coisa de homens, que não é coisa de Deus. E eles assim, tem uns que torcem todas as escrituras, estão torcendo sempre. E aí ele vai recomendar no final que nós vamos crescer na graça, no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então essa é a recomendação.
é a recomendação poderosa que ele faz no final: nós crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos que aprender a crescer na graça e no conhecimento, para que Cristo em tudo seja glorificado. A Ele é a glória, a honra e o domínio para sempre. Então, nós precisamos nos aferrar à verdade e ler a palavra e buscar a direção do Espírito Santo e procurar conhecer cada vez mais e crescer e se submeter a Deus para que a nossa vida seja diferente. Pai, nós te damos graça pela tua palavra, por essa epístola do apóstolo Pedro, que venha falar no nosso coração, nos preparar e que nós venhamos, Senhor, ter reverência e temor, muito temor no nosso coração, porque tu é um Deus justo e tu vai dar a devida retribuição a cada um, Senhor. Que nós possamos dar uma vida santa e pura através do nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti, que o Senhor levante seu rosto sobre ti e te dê a paz. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo.